Olá, organistas! Sejam bem-vindas a mais uma live de aquecimento. E hoje eu estou com uma convidada aqui, mas antes. Peraí, vamos lá. Para você que não me conhece, eu sou Ira Maia, sou instrutora da CCB, sou organista também, professora aqui e eu ensino organistas a tocarem sem erros e se tornarem organistas confiantes. E essas lives de aquecimento são lives de aquecimento para a Jornada do Organista Confiante, um evento onde eu trarei ferramentas, estratégias e vou mostrar a metodologia que eu uso para ajudar as minhas alunas, certo? Mas antes disso, a gente tem umas lives de aquecimento que eu trago alguns temas e hoje eu estou aqui com a minha irmã. O nosso tema é Virei Organista e Agora? Então, minha irmã Inaraí aqui, um oi, por favor. Oi, organistas. Tudo bem, minha irmã, ela é organista também. E a gente vai conversar sobre esse cenário, né? Porque a gente estuda, faz teste, demora um tempo aí, mas e depois o real oficial de virar organista, né? Como que é o dia a dia, as histórias, a verdadeira face do assunto, né? Então vamos lá, começar com a Inaraí aqui. Elas não te conhecem, mas você começou a tocar com quantos anos? Tá, eu comecei a tocar com 9 anos. 9 anos. Isso. E você começou a estudar como, assim, por quê? Você quis? Eu não sei. Eu acho que, foi automático, porque eu era criança. Eu comecei a estudar com 6 anos. Então, minha tia já era organista, ela dava aula de música. Minha família, pai, mãe, irmã já tocava. Então, assim, foi automático. Estuda também. Legal. E aí eu fui estudando. Mesmo cenário. Quem lembra aqui da minha história sabe que... Eu acho que foi mais pra cá também. Tá. Quem sabe da minha história... Melhor. Quem sabe da minha história sabe que eu comecei com 5, comecei a tocar com 8. E ela também estudou com a mesma tia. Então aí começou com 6, começou a tocar com 9. E o próximo passo para o culto oficial? Conta pras meninas. Próximo passo para o culto oficial. Para o culto oficial demorou bastante. Por que né? que demorou tanto? Porque eu demorei pra batizar. Demorou. Não é que eu demorei pra batizar. Demorou pra batizar. É que eu comecei a tocar com 9 anos e aí eu só batizei mais tarde, depois de alguns bons anos. Alguns bons anos? Alguns bons anos com 15 anos. Com 15 anos. Isso, então eu fui começar a tocar só com 15 anos. Então foram aí 6 aninhos tocando só na reunião de jovens. Tá. E aí você batizou e fez teste, foi um mês depois? Um mês e meio depois. Um mês e meio depois. Por quê? Porque ela já estava preparada também. Isso isso, um bom ponto. exatamente. Deixa eu só voltar um pouquinho na reunião de jovens. Você lembra da sua primeira reunião de jovens? Não. Eu acho que eu lembro Foi eu acho que eu lembro quando eu toquei o meu primeiro hino no ensaio. Que foi no Piquiri também. Eu ia fazer acho que um dia antes ou uma semana antes. Lembro. Ou um dia depois que eu fiz ensaio, eu toquei no ensaio. Depois que eu fiz o teste, eu toquei no ensaio. Eu não lembro. Eu acho que deu certo. Eu lembro do meu primeiro hino, mas eu não lembro. Eu lembro que eu toquei no ensaio, mas Teve assim, um não sei evento como foi. ali. Não lembro Você como lembra foi. se você tinha medo? Não lembro. Não lembro disso. Entendi. Criança é muito feliz. Criança não tem essas coisas. Não tem essas coisas. Pra quem não conhece minha história, eu vou contando junto aqui, né? Então eu comecei com 8 também. Eu fiz teste com 14 anos. Batizei com 12. Mas aí no meu caso foi porque não tinha vaga. Então com 12 eu batizei, estava preparada, assim como a Inaraí também estava preparada. Mas não tinha vaga. Então não tinha muito o que fazer. Eu tive que esperar aí 2 anos pra ter vaga, pra eu poder fazer teste pro culto oficial. Eu também não lembro. Então assim, eu fiz teste para reunião de jovens numa comum que é hoje aqui perto da minha casa. E aí para culto oficial não tinha vaga real na minha comum. Então, mesmo depois de 2 anos, teve uma possibilidade de eu mudar de comum para fazer teste onde meu avô, para ser organista, né, onde meu avô atendia como cooperador. E aí foi nessa mesma época que a Inaraí também foi para lá. Então eu fiz teste para culto oficial. E aí, Inaraí, teste pra reunião de jogos. Mas não foi esse teste, não. Não, foi oficialização. Foi oficialização. Isso, foi um pouquinho depois. Zero pra gente, zero. Quando você fez a oficialização e eu fiz reunião de jovens. Isso, foi quando eu fui pra oficialização. Que a gente fez teste no mesmo dia. No mesmo dia, para lá também. Então lá, eu fiz de jovens, culto oficial. E aí, quando eu fui oficializar nessa igreja, a Inaraí fez teste pra culto oficial. Nessa igreja. Não é uma salinha, mas é uma igreja pequena, né? É uma igreja pequena. É uma igreja pequena, mais afastada daqui.
Então, a gente não lembra. Sério, não lembro da minha primeira reunião de jovens. Também não. Eu lembro que existiu. Então, na minha época, eu fiz teste com duas... não, eu e mais uma irmã. Alessandra. Para quê? Pra culto? Da Vilma. Não, não, jovens. Ah, Renan Jovens. Ah, sim. E ela... A gente estudava junto. Sério. Tipo, eu ia na casa dela, ela ia na minha casa pra passar bona. A gente ia... Você fez com bona também, Renan Jovens, né? Bona branco. Bona branco. Bem E a gente treinava tudo e fizemos teste juntas. Se eu não me engano, ela tocou primeiro, porque ela era mais velha, e eu fiz a meia hora, e acho que no outro foi ao contrário. Teve alguma coisa assim no seu ou você tocou primeiro tudo? Mesmo que você não lembre assim nesse O meu teste pra Renan Jovens teve todo aquele bafafá que ninguém sabia falar meu nome. Ah, só do teste. É, do teste. Ah, tá falando do curso, mas do teste. Ah, tá, desculpa. Não, eu do meu teste, tipo, porque como a igreja Quase que ela era não grande... faz teste. Como a igreja lá é grande, então tinha órgão na igreja e tinha uma igrejinha no andar de baixo, então separaram. Reunião de jovens estava no salão da igreja e culto oficial ou só oficialização era no embaixo. E aí eu vi que todas as meninas estavam sendo chamadas pra fazer o teste pra reunião de jovens e eu tava ficando. E tipo, tem uma hora que ficou só eu. Todo mundo já tinha acabado o teste e só ficou até eu. tinha feito. Acho que até você já tinha feito. Como oficialização. Isso, e aí tem uma hora que minha mãe falou assim, como assim não te chamaram? Eu falei, mãe, não chamaram meu nome. Aí ela foi falar lá com as irmãs, que estavam com as fichas, e estavam chamando meu nome errado. Aí, por isso que eu não tava ouvindo meu nome, né? Tanto que eu nem fiz o teste lá em cima, que já tinha acabado. Aí pegaram minha ficha, e eu acabei fazendo o teste lá embaixo, com a mesma que fez o seu teste, com a Clenir. Aí eu fiz lá embaixo, tanto que acho que você assistiu, se bobear a mãe assistiu também. Tem umas coisas assim. Tem um nome difícil, mas era escrita, né? Era Detalhe foi a escrita, forma que escreveram. Aí ficou um pouquinho difícil de entender. Nossa, ficou muito errado. Ficou muito horrível. Chamaram ela de Andraí. Exatamente. Gente, é Inaraí. Andraí. Não faz nem sentido. Não faz nem sentido, né? Você tá falando do meu teste de reunião de jovens? Foi na Central de Santo Amaro. Foi na casinha do caseiro. Com a irmã Angelina. Não lembro. Eu não sei dizer quem é, mas ela é falecida há um bom tempo. Bem, bem conhecida na região. Beleza, primeira reunião de jovens, você lembra? Não lembro. Mas foi só você, não tinha com quem dividir, né? Não tinha, porque eu acho que era só eu e você no Piquiri. Então, tipo, não tinha como. Não faço a menor ideia como que foi. Não lembro, assim, se eu tive medo. Aí, acho que só foi, porque criança não... criança não tem muito disso. Então, tipo assim, toca. Então, só vamos. Só vai e toca. Só vai e toca. O que eu lembro é uma vez aqui no parque, já na nossa comum atual, quando o nosso irmão foi levantado para cooperador de jovens, a gente acho que ainda fazia comum lá no Piquiri. E por algum motivo, eu não sei se eu toquei a reunião de jovens inteira ou se só foi uma parte da reunião de jovens. Eu lembro que tem uma hora que, tipo, eu fui no banheiro, sabe? Depois do recitativo, testemunhança, a hora que nosso irmão tava lá em cima, lá sendo apresentado, eu fui no banheiro. E eu esqueci que tinha o hino da palavra. E aí, acho que você que tocou pra mim. Porque eu tava no banheiro. E aí falaram assim, Naraí, como é que você sai na hora de tocar o hino da palavra? Aí eu, gente, eu não lembro, porque eu era nova. Lembro. E aí eu lembro que eu saí, e aí eu vi, tava tocando o hino já. Eu falei, meu Deus, eu esqueci. Histórias reais oficiais. Teve esse. Só pulando nada, minha Fernanda falou que acho que um dia ela esqueceu que tinha que dar o lá na afinação. Uma aluna minha. E acho que o músico falou, pode dar o lá, né? Mas acho que ela começou a tocar o hino direto na reunião de jovens também, sem dar o lá. Ela contou isso. Acontece. Numa outra live, achei interessante. E aí, beleza, você tocou na reunião de jovens com 9 anos, começou a tocar. Sim. E aí, o que você fez? Guardou os métodos, guardou o inário, parou de tocar? Não. Eu continuei estudando, porque minha tia falava, agora que você já tocou na reunião de jovens, a gente vai continuar estudando pra você estar preparada quando você for você batizar. Eu sabia que ia demorar alguns anos. 30 anos. Mas aí foi isso, eu não parei. Nem parei, porque eu fiz o teste em janeiro. Então foi continuando mesmo, não tive nem férias. Não foi, só continuou. Só continuei, estudei anos. E não foi só órgão? E não foi só órgão, né? Nessa época eu já tocava piano também, então a gente estudava órgão, estudava piano. E aí eu lembro que eu já tava super preparada, tipo, sei lá, 12 anos eu tava preparada, só que eu ainda não tinha batizado. Daí eu comecei a repetir os métodos, eu nunca parei de estudar. Até eu fazer o teste para culto oficial com 15 anos, eu nunca parei de estudar. Então assim, eu só fui revisando. E acabava os métodos, fazia de novo. E assim foi. Mudança de bona.
Então vamos passar o novo Bona. É. Porque eu já O fiz verde. eu fiz o teste de culto oficial no Bona Verde, exato. Gente, não é o verde de hoje, tá? Do É um MSA. outro. Era um outro verde. Eu acho que eu não tenho. Você tem? Eu acho que não tenho, não. Eu acho que eu não tenho esse outro verde. Que é um precessor do MTS. Que horror. Que é um precessor do MTS. Ele era parecido assim, todo verde. É muito diferente. Exato. Muito diferente. É a mesma história minha, né? Que eu também fui tocando na Renault Jovens. Fui estudando piano também. E mantive os métodos. Você fazia concurso? Ah, só os concursos do Beethoven. Sim, concurso do Beethoven. Ah, sim, fazia. Os concursos do Beethoven, lá do conservatório. E aí eu fiz teste com 14. Eu e a Narei temos uma boa diferença de idade, tá? Então a história dela é 6 anos pra trás, por baixo, né? E aí você fez teste para culto oficial. Como foi seu teste da culto oficial? Como foi meu teste para culto oficial? Ah, eu acho Juquitiba. Não, culto oficial foi em Santa Amaro. Juquitiba foi oficialização. Eu fui pra Santa Amaro porque era o primeiro teste antes do... Foi assim que eu batizei. Eu que te levei? Você que me levou, porque a tia Zanja já não tava mais aqui. Meu Deus. Você me levou pra culto oficial e pra oficialização. Não, mas em Santo Amaro? Santa Amaro, sim. Tá, como foi esse teste? Com quem? Você Eu lembra? acho... Nossa, gente. Não lembro. Sempre bom Eu conversar. acho que teste pra culto oficial, acho que eu já tava um pouquinho mais apreensiva. É. É. Eu não lembro com quem foi. Não vou lembrar. Nossa. Mas é alguma examinadora conhecida, aqui da nossa região. Tá, Com tá. quem você fazia aula? Uma época? Com a Mídia? Com a Qual Mídia? é? Será que foi com a Mídia mídia? Cadelir. Será que eu fiz com a mídia? Eu não lembro. Mas Tá. enfim, foi lá em Santa Amaro. Foi tranquilo? Você também não lembra, assim, detalhes? Eu não lembro de detalhes, eu acho que foi. Eu senti, tipo assim, um pouquinho mais de apreensão, porque aí, claro, você já tá mais velha, você já sente ali o peso real, né? Mas deu certo. Foi pro Piquiri? Não, Já foi pro parque. já fui pro parque. Porque nós voltamos, gente. Que aí nós Passou voltamos um fazer tempo, eu não comida. sei quanto tempo, tá? Isso aí só acho que meus pais sabem. É. Eu não sei quanto tempo. Mas nós ficamos lá na salinha um tempo. E aí surgiu a oportunidade de voltarmos pra nossa comum, como eu disse, que é próximo à nossa casa, assim, dá pra ir a pé. E aí nós voltamos. Porque até então tava todo mundo lá. Meu pai, minha mãe e a minha irmã. Meu irmão tinha sido colocado para cooperador de jovens aqui, então meio que tava só ele aqui. Sim. E aí surgiu a oportunidade de nós voltarmos. E aí nós voltamos. Então seu teste para culto já foi aqui. Já foi aqui, porque eu já tava fazendo comum aqui de volta. Isso. Não, tá. É verdade, é verdade. Tá. Oficialização. Ah, Oficialização. não, peraí. Primeiro culto oficial. Primeiro culto oficial, eu também não lembro. Gente, eu não lembro de Eu não nada. lembro de nada. Eu lembro que Eu também não lembro tinha do primeiro acabado culto de oficial. fazer teste pra culto oficial. E eu acho que ou foi no ano seguinte, ou foi no final do ano, porque eu não lembro como que foi. Porque na época a nossa Santa Ceia tava mais pro final. Eu já fiz a primeira Santa Ceia. Assim, acho que é assim que eu acabei de fazer a oficialização. Ou foi no ano que eu fiz o teste pra culto oficial, ou no ano seguinte eu já toquei a Santa Ceia. Aí eu senti. E eu ficava assim, meu Deus, como que é tocar na Santa Ceia? Ah, todo ano eu me pergunto. Aí eu, como é tocar. aí eu perguntei pra você, tipo, como que é tocar na Santa Ceia? Aí você falou assim, não, é tranquilo, é só você tocar um pouquinho mais baixo, um pouco mais lento. E eu assim, meu Deus, que pressão. Que era uma igreja grande, né? A nossa comum atual já é bem maior do que a gente tocava, que era uma igreja pequena, né? Então eu senti bastante, mas foi. Não foi, tipo, não tive essa coisa de, no nervosismo errar a introdução, alguma coisa assim. Não, fluiu. Mas dá aquele friozinho na barriga que você sente antes de começar a tocar, né? Esse negócio de Santa Ceia, eu também não me lembro. Eu sei que lá no Piquiri, na outra igreja, eu fiz uma. Eu toquei uma. Se não duas, acho que eu toquei uma, tenho certeza. Inclusive, eu não tinha todas as orientações na época. Que o último hino, depois que Podia acaba, tocar mais podia alegre, tocar mais né? alegre. Aí chamaram o hino, tipo, que nem era de Santa Ceia. Sim, isso Eu toquei super morto, assim, sabe? Poderia ser mais animadinho. Toquei duas, eu acho que aqui, nessa igreja. Eu toquei... Esse ano? Foi esse ano que eu toquei? Não, você vai tocar esse... Não, eu toquei esse ano. Foi esse ano. Foi esse ano, Eu verdade. toquei esse ano na Santa Ceia. Gente, eu tenho um curso de hino de Santa Ceia, gravadinho. E mesmo assim, chega na hora e fala, gente, como que é mesmo? Assim, não na hora, eu digo assim, tem introdução? Não tem introdução? Qual que é a ordem? Sabe? Porque é uma vez por ano. E quando você não toca, você nem se importa. E aí, pelo menos pra gente, né, demora. Eu vou tocar daqui a 10 anos.
Sim, eu vou trocar daqui 2. Ah, já tá voltando pra você tá já? na lista, já Tá voltando pra ela. Somos em 10 organistas, então basicamente a cada 10 anos. Pra nossa alegria. Fez teste de profissionalização onde? No Imbu, foi essa igreja. Sim, sim. Não. Juquitiba. Juquitiba. Eu te levei também. Tá. Ela me levou. Foi o teste da Paola? Foi. Foi no mesmo teste da Paola. Foi. Minha irmã falou assim, ó, eu já tinha feito o teste pra culto oficial. Foi no mesmo ano? Só queria saber se foi menos de um ano que a gente foi. Foi. Isso que eu ia falar. Uns 4 meses? Foi. Eu fiz teste em setembro, eu Vai acho. falando, eu vou pegar aqui. Setembro ou outubro. Aí, final do ano, dezembro, minha irmã falou assim, ó, tem teste de oficialização em Juquitiba e a gente vai. Você não deu nem escolha pra mim, tipo, você quer? Não, vamos. Isso depois de Mas acho que os irmãos também tinham dado uma chamada, não foi? Quê? Tipo, os irmãos acho que nos chamaram também, ó. Maia, vai ter teste assim. O nosso encarregado regional te ligou perguntando se tinha organista pra levar, não foi? Foi. Aí você falou assim, tem. Tem. Então vai ser em tal dia. Esteja pronta. Exato. Aí, ó, 26. Que é isso? Aqui, ó. Ah, ó, sim, eu batizei no dia 26, dia 27 já fez teste, a carta. Tá, tô. Ó, as cartas dela aqui. Esse foi em Santa Amaro mesmo. Foi a caneta Espiridião, a irmã Mídia. 6/12. Quando é que eu fiz o teste? Setembro, viu? Não deu um mês que eu batizei. Deixa eu ver. Aí. Ó, você batizou que dia? 26 de julho. Gente, ela batizou dia 26 de julho. A carta dela foi assinada dia 27. Tipo, eu tava tão pronta que realmente me esperaram só eu batizar pra depois falar assim, ó, pronto, a gente vai pro teste. Acabou. Só um detalhe, gente, isso aqui são cópias das cartas das minhas alunas. Então eu tenho o controle delas, da teste. Então você fez teste 20 de setembro, que deu 2 meses depois que você batizou. Um mês e meio. Setembro. É, um mês e meio, isso mesmo. Aí esse aqui é da culto, então, ó, irmã Neide Espiridião, irmã Mídia, Ruth e a Dorca. E aí, em dezembro. Em dezembro, foi o que eu falei. Outubro, 4 meses. 4 meses. Gente, hoje não se faz mais isso. É. Não consegue. Eu tentei fazer com a Vitória. Eles fazer. pedem um ano, né? Porque ela tava preparada por conta da pandemia. Ela ficou super preparada na pandemia. Então eu dava pra fazer, ela fez teste em julho, eu queria levar ela em dezembro. E as irmãs não autorizaram. O que você fez. Tinha que ser um ano mesmo, né? É. E aí, até a minha letrinha que eu respondi, eu pesquisei. Pesquisei não, eu preenchi. E aqui o irmão Sebastião. E essa foi a que fiz. É uma irmã nova. Na época ela era nova de examinadora. Nossa, tipo, Júlia, não conheço. E Roselane também. E ela fez o meu Bono, a Janice. Uhum. Tá, então realmente, gente, 4 mesinhos de teste. Então em 2014 você oficializou. Isso. Tudo aqui pro parque. E aí mudou alguma coisa que a pessoa oficializou? Depois que eu oficializei, não. Não mudou. Só tive aquela coisa que eu posso tocar em qualquer outro lugar, né? Por exemplo, na época nossa tia já tava morando em outra cidade, então eu poderia descer pra cidade dela e tocar na comum dela. De resto não mudou. Até porque como eu tinha acabado de... Fazia poucos meses que eu tinha acabado de fazer teste pra culto, então assim, ainda não tava acostumada. Então só foi uma coisa a mais. Tá, teve medo do culto normal, assim, chamar hinos? Porque teoricamente para anos jovens são só 50 anos de jovens, aí pro culto oficial mais hinos. Todos. Tipo, teve algum medo, alguma coisa, você lembra? Não lembro. Nem eu. Eu acho que eu não lembro também. Medo, não. Gente, sério, não lembro. A gente é muito ruim. A gente não lembra. Ou sim, não teve nada traumático. Sim, exato. Entendeu? Não teve tipo, nada traumático. Nossa, gelei, saí do órgão, chorei. Não. Não, isso nunca aconteceu, não. Ou não foi nada traumático que a gente lembrou. O que pode acontecer, assim, que eu acredito que já até aconteceu com você. Da introdução errada. Quem nunca? Não, brincadeira. Quem nunca? Quem nunca deu uma introdução errada, ou dá uma introdução ali, erra uma nota ou outra, mas assim, vida que segue. Termina a introdução, sai do órgão como se nada tivesse acontecido. Depois da introdução? O quê? Sai do órgão depois da introdução? Não. Sai do órgão depois do hino, como se nada tivesse acontecido. Sempre de cabeça erguida. E pronto. Sempre. Exato. Entendeu? A gente desce, às vezes comenta assim, errei isso. Perrengue de culto, vai lá. Perrengue de culto. Perrengue de culto? Além de errar a introdução, pra mim, perrengue de culto é esse, errar a introdução. Mas errar a introdução é errada mesmo ou número errado? Número errado. Isso, errar, tipo assim, era pra tocar 211 e eu tava tocando 210. Aí você fala, não. O irmão fala assim, opa, desculpa, é outro hino. Aí você, Sua cara ferve,
Meu rosto fica vermelho, total. assim. Eu sinto ferver a bochecha. Exato. Tá, mas a gente segue Isso. com humildade. Tipo, não, outro nível, tranquilo, só Exato. mais uma introdução. É, só mais uma introdução. Já vou tonalidade? Tipo, o Inem bemol, começar sustenido, alguma coisa assim? Eu não lembro agora. Eu também fiquei... não. Mas eu tô falando, não precisa ter, só tô perguntando. Eu acho que não. Acho que isso nunca aconteceu, não. Que ainda mais que depois do Inário. É que eu já fiz no Inário 5, né? Eu acho que não. Quer ver uma outra coisa? Eu acho que eu já fiz. No Hino de Silêncio. Quando começou o Inário, que tinha o final, né? Aí eu passei direto e os músicos voltaram. Sim, Clássico Inário também. novo. Pelo amor de Deus, você nunca fez isso? Acho que não. Foi lindo, assim, sabe? Eu tava longe, tipo, no coro, assim, e os acho que irmãos isso não. haviam voltado lindamente pra fazer o segundo verso. Não, eu acho que isso daí não aconteceu comigo, não. Aconteceu, já comigo. E pra ajudar... Ai, desculpa. Acho que foi no de silêncio. Então, tipo assim, era só nós mesmos Não tinha que jeito. estávamos tocando. Então foi aquela coisa. Como fala, quando tem hino de 4 versos, é a mesma coisa. Eu fico olhando assim pra eles. Pra Sim, pra onde pra ver eles vão. Assim, você já perdeu a noção de quantos versos Eu já foram, perdi né? conta. Aí você fala, e aí? Tem mais um? Eu perdi a conta e, tipo, vejo lá o irmão, se eu não respirar, só não pode ficar um esperando pelo outro. Aí ferrou. Né? Mas normalmente... Legal, sem perrengues. E como que é a sua rotina como organista oficializada hoje? Você ainda estuda? Não, eu não estudo. Tá. Inclusive, eu preciso voltar a estudar, né? Sempre bom que às vezes... Mas você não continua piano, menina? De 2014 pra cá? Eu parei. Quando que você parou? Eu não lembro. Não, eu parei, eu já não fazia... Eu não fazia aula... Não, eu fazia aula de piano com você. Você fez ainda, uai. Eu casei em 2016. Então, eu acho que eu parei quando você saiu de casa. Tá bom, tá bom. Porque aí quando era... Não, você já tem... Só pra Sim, colocar sim. aqui, né? Que eu quero mudar sua resposta. Você tá. tem 10 anos de organista oficializada. Sim, Passamos sim. 2024. Sim. Tá. Nunca mais estudou? Não. Eu fiquei não é isso? estudando, mas talvez pelo menos uns 2 anos eu fiquei estudando com você Isso. ainda. A gente fez piano. Isso. Foi piano. E foi só piano. Eu acho que eu Foi só parei de piano? estudar órgão. Parou de estudar órgão. Mas Isso. é música, sim, filha. Sim. Eu continuei estudando com ela piano. Mas foi só por 2 anos. Foi só por 2 anos. Porque depois você ficou sem piano, ela ficou sem o piano, porque eu levei pra minha casa. Fiquei sem piano, sem órgão. Não, o órgão ficou. O órgão ficou. Ah, não tem desculpa. O órgão ficou. Verdade, você só trouxe piano. Eu né? só trouxe o piano. O órgão veio depois. Eu, na casa dos meus pais, eu tinha uma... Assim como esse espaço que eu tenho aqui, esse espaço é a edícula da minha casa. Na casa dos meus pais, eu tinha uma sala de música também. E aí, como eu dava aula lá, mesmo depois que eu casei, minha sala tava super montadinha, com lousa, com cadeira, com meu órgão. Na época não tinha o piano chegou só em 2017. O piano digital, né? E... Estou um ano depois, então. Casei em 2016, 2017 chegou o piano. Bom, um ano depois. O que eu ia falar? Ah, tá. Tinha a salinha lá. Então meu órgão ficou. Tá. Eu que fiquei sem órgão em casa. Sim, você ficou sem órgão. O que acontecia? Então ela dava aula lá na minha casa de órgão. Quando o órgão tava livre, eu tocava hino, tocava os métodos, assim. Eu não fiz aula, não continuei fazendo aula de órgão com ela, a gente só fazia piano. Mas vira e mexe eu tocava. Não vou dizer assim que eu tocava todo dia. Não. Sei lá, 1 vez por semana, 2 vezes por semana, ia lá, tocava uns hinos, tocava uma meia hora, tocando hino, tocando método. Acho que nessa época já tinha esses métodos. Não, eles são né? de 2000 e... da pandemia. Ah, tá. Eu Lançaram os tocava métodos no meio da qualquer outra coisa. pandemia. Eu tocava qualquer outra coisa. Tipo, vou passar um tempo aqui tocando. Sim. O que hoje em dia eu sinto falta. Porque como agora o piano está aqui na casa dela, E o órgão está aqui na casa dela. Então, assim, eu sinto falta de tocar indo no órgão. E agora ela tem um piano, né? Então E agora eu ela tenho piano. Eu toco só o piano. toca só o piano. E não faço mais aula. Você toca em casa o piano? Sim. Toda semana? Não. Deus. Já aconteceu de ficar, sei lá, umas 2, 3 semanas sem tocar piano. Agora eu tô tocando mais. Inclusive, eu tô treinando uma música. Depois eu vou pedir dicas pra você. Eu tô treinando uma música, então assim, já faz uns 2, 3 dias que eu sento lá no piano e estudo um pouquinho. Sim. Coisa que eu não fazia. Fazia muito tempo que eu não tocava. Então assim, o piano tá lá. De vez em Tá. quando eu toco. Quando vem visita, a gente toca. Quando eu tenho tocado lá em casa. Você toca indo no piano? Bem pouco. Bem pouco. Não sou muito boa nos Adepto dos arranjos. arranjos. Então eu treino pouco indo no piano.
depois que eu oficializei, assim, primeiro, né? Eu virei professora. Então, automaticamente eu tô sempre tocando, ou pra mostrar um exemplo pra uma aluna. Gente, agora que eu tô aqui no Instagram, eu gravo demais pra vocês, né? Sempre tô gravando. Só que assim, qual é a diferença também? Pelo fato de eu dar aulas, eu tô sempre contando os tempos, vendo os hinos, corrigindo as alunas. Então, é um contato com a música, né? Mas eu acredito que todo dia eu toco, tá? Se não é o piano. E agora com o Gaelzinho também, ele gosta. Mas se pular um dia ou outro, mas pelo menos eu tô corrigindo o vídeo das alunas, tô sempre em contato, gravando conteúdo pra vocês também. Então, diria que pra mim não mudou. Deixa eu te perguntar. Que? Você toca bem? Eu não sei. Você tem que perguntar. Eu Não, deveria mas perguntar pra você. como Não que é sei, hoje, eu acho que vai? assim, eu acho que eu toco. Ah. Não, eu acho que eu toco bem. Tá. Tá, eu acho que eu toco bem. Você falando aí, eu lembrei de uma. Eu tava aqui, uma situação bem recente. Tá. Faz muita diferença. Depois que oficializa você continuar tocando, estudando, treinando ou não. Porque, por exemplo, como eu disse, depois que minha irmã casou, já fazia 2 anos que eu já estava oficializada. E depois de alguns anos o órgão saiu de casa. E aí, desde então, eu não comprei um órgão, então eu não tenho órgão na minha casa. Então, Mas o órgão só saiu faz 2 anos. Tá. Que seja, esses 2 últimos anos Os aí. 2 últimos anos. Esses 2 últimos anos que eu não treino no órgão, eu já senti diferença. Faz muita diferença. Eu, dedilhado, pra mim, por exemplo. Dedilhado assim, Nossa. sai bonitinho. Mas faz diferença você ter um órgão pra treinar. E segunda-feira. Segunda-feira a gente tem culto na nossa como segunda-feira. E essa semana eu toquei. Né? E eu quase não esqueci o hino. Como assim? Tipo assim, Contagem? não, a contagem não, que aí você conta, você lembra. Mas quando eu abri o hino, chamaram, tipo assim, nem lembro que hino que era. Chamaram o hino, eu olhei pro hino e falei assim, que hino que é esse? Aí eu falei, não posso lembrar da melodia, vamos aqui fazer a contagem pra ver que hino que é. E eu fiquei assim, meu Deus do céu, eu não acredito que eu já não lembro, porque eu não tocava. Eu falei, mas aí deu certo. Eu fiz a contagem, que era um hino pontuado. Aí eu fiz a contagem e eu falei, não, tá bom, já lembrei que hino que é. Que contagem? Que contagem que eu posso Não, eu falar? fiz chocolate. Oh. Eu fiz chocolate. Eu fiz chocolate, porque eu lembrei. Mas tem isso, faz muita diferença. É bom manter esse contato de continuar tocando. Nem que não seja pra estudar. Mas ali, tocar, fazer introduções, lembrar um hino difícil, pega, toca. Porque senão depois enferruja e aí esquece. Isso me lembra de quando a gente era criança. O que a mãe fazia? Vou deixar você contar. Antes da... Era todo domingo ou o dia que a gente tocava? Eu acho que o dia que a gente tocava que era quase todo domingo. Era quase todo domingo. Que seja, a cada 15. É. Né? A nossa mãe, enquanto ela penteava nosso cabelo, ela Vocês percebem primeiro, a gente tem cacho, a gente, né? cabelo cacheado. O cabelo acordava desse tamanho, minha mãe tinha que fazer uns milagres com a gente. Isso. Na época a gente usava bastante trancinha, cabelo rabo de duas cavalo. xuxinhas, rabo de Isso. cavalo. Então o que nossa mãe fazia? Enquanto ela penteava o nosso cabelo, arrumava o nosso cabelo, a gente tinha que fazer as 50 introduções da reunião de jovens. Gente, era isso. A gente sentava no órgão e fazia. E fazia. Então ela penteava nosso cabelo, vinha com os guichinhos de água, puxava nosso cabelo que ia lá pra trás. Isso. E aí a gente fazia 50 introduções. Se eu não me engano, era no dia que a gente ia tocar no Renan Jovens. Que já tá bom já. E isso ajudava muito, muito. Se eu colocar uma conta assim, bem de padaria. Se todo dia vocês fizessem 10 introduções, de segunda a sexta, são 50 por semana, 200 por mês. Sim. Em 2 meses, vocês passam todos os dias. 2 meses um pouco, até porque não tem só 20 dias no mês, né? Úteis. Só de segunda a sexta, se sentar 10 introduções por dia, em 2 meses vocês passam todas as introduções. No ano, 6 vezes, então. Sim. Né? Só dia útil, tô nem falando sábado e domingo. Então é importante, assim, ter esse contato, sabe? Pra lembrar do hino, da contagem, né? E tendo o contato. Muito bom. Aí você tava estudando e você falou que fez diferença. Pra mim, como eu falei, eu tô sempre em contato. Eu não sei outra forma. Eu não sei o que não... Como fala? Não identificar o hino, porque eu tô em contato diário. Então, assim, eu realmente não sei o que é não estudar ou chegar lá e não saber o hino. Pode acontecer dedilhado, isso pode acontecer. E olha que depois que eu comecei a gravar pra vocês, depois que eu comecei a gravar, a mão esquerda. Nossa, eu faço o possível pra não errar um dedilhado de mão esquerda. Porque quando eu vou gravar os vídeos, tem uma câmera por cima, né? E aí fica no detalhinho. Dá pra ver bem. Detalhinho.
E aí eu, na igreja, eu me esforço muito. Assim, é uma coisa que eu melhorei bastante. É o dedilhado da mão esquerda, né? A partir do inário 5. E notas da pedaleira também. Mas assim, sempre treinando. Eu ia te perguntar outra coisa. Você alguma vez, é que eu também quero responder isso, mas Sim. você alguma vez já se arrependeu de ser organista? Não. Ai, sério? Nem eu. Não. É, Não, porque eu gosto. você gosta. Não, eu Acho era, que eu eu era nunca jovem me ainda. arrependi. Acho que eu era jovem. Não, jovem assim, criança. Tipo, no parque mesmo. Foi antes de ir pro Piquiri, eu lembro. Antes de ir pro Piquiri. Então, quer dizer, antes dos... Eu fui com 16, eu acho. Não, com 14, eu fui com 14. Então foi antes dos 14. Eu me lembro de eu ser obrigada a sentar no banco das organistas e minhas amigas sentarem, tipo, lá com a auxiliar. Tadinha. Aí eu, tipo, ai, como eu queria ser normal. Tipo, Assim, normal. De não ter nenhuma responsabilidade. Mas acho que só. Assim, de organista eu não ligo, não. É que como foi uma coisa natural, desde muito cedo, estudando, já começando a tocar, então eu cresci já sendo organista, vamos dizer assim, né? O que, por exemplo, pode acontecer é que, por exemplo, agora, né, de alguns anos pra cá, você tem vontade de congregar fora, uma reunião de jovens aí não dá pra congregar fora porque, tem que tocar no culto. Isso. Tem umas coisas assim, poxa, se eu não fosse organista eu tava mais livre. Mas assim, tirando isso, a gente aprende a lidar. Eu já fui pra... Não, acho que recente que assim, vai, nos últimos 2, 3 anos. Acho que alguém foi congregar fora, eu não sei que igreja, que algum irmão ia atender fora, era um domingo. E eu simplesmente, um domingo, eu não conseguia ninguém pra tocar pra mim. Não sei se você lembra, todo mundo foi fora, era perto, mas era fora. Sim. E eu não conseguia ninguém, assim, de última hora pra tocar pra mim, aí eu não fui. Não era missão resgate não, né? Não, tá. tipo, os últimos 2, 3 anos teve um sim, culto. sim. Tá. E eu não fui porque eu não consegui ninguém pra tocar pra mim. Então, você fica, né? Responsabilidade. Sim. Mas enfim, no geral eu não me arrependo. Só quando eu era criança que eu queria estar mais com as meninas e não Coisa ter que de ficar. jovenzinho. E não ter que ficar ali no banco específico. Sim. E eu acho que na sua época ainda era melhor porque as meninas sentavam com você, né? Sentavam. Mas nas minhas auxiliar ficava, não, fica lá na frente. Tipo, eu falei, isso foi antes dos 14, 10, 12 anos, pedia pra sentar lá na frente. Você já chegou a tocar em outras igrejas ajudando? Ajudando não, né? Você sempre fez comum no Piquiri e depois eu pro parque. Sim, exato. Nunca toquei outra igreja pra ajudar. Eu, ainda fazendo comum aqui, eu ajudava lá. Eu acho que eu tocava um domingo por mês. Antes de fazer comum lá. Era salinha ainda. Ih, já aconteceu tanta coisa. Já acabou a luz. Aí eu fui pra lá. Tipo, larguei a minha mocidade aqui, né? Fui pra lá, cheguei, acabou a luz. Não tocou. E não voltou a luz, sabe? E eu fiquei, se eu soubesse que ia acabar a luz, voltava pra minha igreja. Porque, assim, a maioria das minhas reclamações era de quando eu era criança. Justamente por conta do compromisso. Se meu compromisso era tocar fora, né? Tipo, eu não ia estar com as minhas amigas ali, não importa o que tivesse. Então, mas também teve dia de eu tocar sozinha lá no Piquiri. Tipo, 0 músicos. Ai, desculpa. E 0 músicos e aí eu tocar sozinha também. Já tocou sozinha? Se eu já toquei sozinha, no Piquiri acho que não. Não. Porque na minha época já tinha mais músicos. Joel. Sim, tinha nosso tio, mais outros meninos. Tu podia tocar assim com 1, 2 músicos, mas sempre tinha. Eu já toquei sozinha lá. Você pegou Eu uma até parte falo mais que- raiz, assim, né? Foi uma vez que eu toquei sozinha, fiquei meio. Aí, tipo, sem brincadeira, acho que foi 1 ou 2 meses depois, foi o dia que acabou a luz. Eu falei, agora é vocês. Já aconteceu na nossa comum atual, eu fazer hino do silêncio sozinha. Tá. Porque aí não chegava nenhum músico, eu falei assim, deu a hora. Vou fazer hino do silêncio sozinha. E aí, dá o lá ou não dá o lá sozinha? Aí eu não deu lá, não. Não faz sentido, né? Gente, Só é peguei e toquei o hino do Se silêncio. vocês estiverem sozinhos, gente, não faz o menor sentido vocês darem o lá, tá bom? Porque o lá é pra afinação do conjunto. E eu E achei que muito fi- estranho. Né? Porque o hino do silêncio... Qual a diferença da meia hora pra coisa, né? É porque você fala assim, eu tenho que tocar um pouquinho mais rápido, tá bom. Mas aí, tipo, todo mundo acho que ainda ficou me olhando assim, sério, o que tá acontecendo, Nara? Aí eu, gente, é o hino do silêncio, né? Isso. Eu já toquei no parque mesmo. parque, sim, gente, na já nossa toquei comum. no silêncio sozinha. Era muito estranho. Acabava meia hora. E aí, do nada, surgiu um Alguém no órgão tocando o hino tocando de sozinho. novo, Né? E como não tem o lá, porque o lá parecia até... Sabe esse sinal de teatro? Sim, exato. Tipo, gente, tá, vai começar. Tipo, ó, falta vai 5 começar minutos. o culto. Entendeu? Dá um alerta. E aí, do nada, a pessoa começa a tocar sozinha, né? É, desse jeito. Já aconteceu.
Desaconteceu. Legal. Você já tocou em outra comum? Em culto? Já toquei. Você é daquelas que... Oi, eu sou organista, Pazeus, tudo bem? Ou não, fica no seu canto. Se perguntarem, você fala. É o que eu tô pensando assim, em que igreja que eu toquei que as pessoas não me conhecem. Não, porque assim... É conhecida. Não, para, que quando eu falo assim que eu toquei outra comum, é tipo assim, como da nossa tia. Sim. A gente vai pra lá, toda vez que a gente vai pra lá, a tia fala. Sim, claro. Você vai tocar no culto. Sim, já toquei lá. Entendeu? Mas eu tô tentando lembrar alguma outra igreja assim, eu fui congregar fora e falar. Nossa, aquele ensaio, lembra aquele ensaio que a gente foi? Ah, tá, sim, verdade. Teve uma situação bem Nós não desagradável. falamos, nós não falamos. A gente não fala. A gente não fala. A gente chega assim, senta, ok? Senta. A gente chegou uma vez num ensaio, não pode. Quer contar? Tá, a gente chegou uma vez no ensaio, era uma salinha, essa sim era uma salinha, não tinha quase ninguém, e a gente sentou no banco, assim, normal. Então, Só ó, que tava longe do órgão, né? Até porque a igreja era meio... Ela é meio retangular, Isso. retangular de lado, assim, sabe? Não é longa, era e de lado. Isso, e o órgão Então, tava, tipo, na lateral, só que a gente sentou, tipo, De na outra frente pro fileira, púlpito, de é. frente pro púlpito. Isso. gente, era muito vazio. Vai, tinha 10 irmãs? Sim, muito. Tinha 10 irmãs, assim, muito. Tipo, Exato. eu, minha mãe, eram 3 dessas irmãs. Isso. E aí, 2 no órgão. Era duas ou não? duas. 2 no órgão. Então só sobrou 5 irmãs, certo? Exato, o gato pingado. Pensa, eu e Naraí, e a minha mãe também. Sim. Com o inário de organista na mão, cantando bem, às vezes até um contralto, alguma coisa. Continua a história. E nada. E assim, ensaio rolando, as irmãs lá se revezando. Se revezando as duas, lindas. Exatamente, eu toco, você toca, pronto. Aí até que meu pai subiu pra poder reger, né? Deram a liberdade pra ele reger. E aí ele falou assim, Acho que foi o irmão perguntou, falou, nossa, Ezequiel, você não trouxe ninguém? será que foi? Eu acho que o pai foi. não falou de graça, assim, Não tô falou com de dos graça, organistas. meu pai não fala. Meu pai Sim, também, ele não é exato. de... Tô com dos organistas aí, ó. Igual aconteceu lá no Monte Quever. Que o irmão exato. pegou e falou, Sim, a gente sim. não veio na mais tocar. Depois eu conto disso. Verdade. Então acho que ele deve ter perguntado, aí ele falou assim, não, eu vim. Vim com as minhas filhas aqui, são organistas. Isso. É. Aí, gente, Isso no meio do meio do ensaio, a quase metade do acabando. ensaio. E aí? Aí a As irmã- irmãs eram super amorosas. A irmã ficou brava com a gente. Ficou brava com a Falou que só porque a gente era organista, a gente tinha que sentar no órgão e se identificar. Só faltou assim, plaquinha organista. gente. E ficou brava com a gente. E ficou brava sério. com a gente. E deixa a gente tocar. Acho que nem isso a gente tocou. Não, claro que tocou, menina. A gente tocou? Mas o eu- menino? Não, eu acho que elas pararam de tocar e tocou só nós duas. Eu acho que foi. Porque era metade do ensaio, acho que 2 dias, você 2 dias. exato, faltava pouco. É. Mas ela ficou muito brava. Só que assim, isso não é uma coisa que a gente faz, eu e a Eu não Maia. faço. Vamos chegar na igreja e falar assim, eu sou organista. Não, a gente não faz isso. É igual ministério. Chega o irmão de fora, tudo bem, se ele é da região, ele pode sentar lá na frente, senta no segundo banco. Aí se o ministério perguntar, ele vai pro primeiro banco. Ou se algum porteiro perceber, né, uma movimentação desse irmão, ele pode perguntar, né, alguma coisa do tipo. Mas você não vê, aliás, não sei, pelo menos os que eu conheço, pode ter alguns Exato. irmãos mais saidinhos, né? Mas você não vê irmãos chegando lá e, irmão, tudo bem, eu sou ancião aqui, eu sou cooperador. Não, é difícil, Né? né? Então nós somos bem discretos. Nosso pai, gente, ele vai na igreja que foi. Ele não falou, gente, sou encarregado, tudo bem, ó? Não. Então, não precisa ficar falando foi assim que a gente aprendeu, né? Eu não me identifico. E no caso, não era uma necessidade. Isso. Eu fui numa igreja, mas não sei se você foi. Foi. A gente foi naquela fazenda muito longe. Em Boca Sul, Juquitiba. Que não tinha organista e depois a irmã chegou um pouco atrasada. O Sama. Eu acho que não tinha organista. Não tinha organista. E aí, acho que o Hino do Silêncio eles tocaram sem ainda. Foi. E aí eu falei pro meu pai que ele podia falar pro irmão do ministério que E tava tinha com nós organista. duas de organista, que se precisasse a gente tocava. Mesmo assim, irmãs, organistas, a gente não foi tipo no órgão, abriu e começou a tocar. Exatamente, o órgão Poderíamos. tava fechadinho. Poderíamos, né? Mas eu acho que Chegou, acho que Mas chegou, acho que antes de começar o culto. a irmã chegou atrasada, né? E ela não era de lá, ela ajuda lá. E era muito distante. E choveu. Eu acho que Tava. choveu, era uma coisa assim. E ela atrasou, né? Mas ela foi, então não teve meia hora, não teve nada. Mas daí a gente... Ó, irmão, se não tivesse meu pai, talvez eu falasse direto pro ministério, irmão, se precisar, eu sou organista, posso auxiliar aqui. Mas eu não queria, assim, direto. Sim. Ela falar outra coisa. A gente foi num ensaio recente também. E a gente sentou. A igreja era pequena também. Nós que as igrejas pequenas, né? E aí a gente sentou Na frente do na corredor. frente. Tem três bancos na frente, o órgão fica pra trás, né? E, gente, não espere que eu sente um banco de organista, que eu não sento.
né? Não senta. Exato. Sentamos lá na frente, e aí tava rolando ensaio também de boa, e tinha um irmão conhecido nosso. Você conhecia ele? Não. Não, mas tinha um irmão conhecido nosso da administração já, e ele, nós fazemos parte da administração, e aí eu conhecia ele foi pra encarregado. E aí, gente, foi o irmão que falou, tá? Ele chegou lá na frente, e aí ele falou assim... Gente, eu não vi a Maia tocar, viu? Ó, tem 2 organistas, tem 3 organistas, alguém falou, mas né? era a Maia que é organista, Era a ele Maia que é apontou pra organista, você. tá? Eu não vi ela tocar. Eu assim, falei, gente... E aí, tanto que depois disso, aí foram lá falar com a gente. Exatamente. É, foi né? que ele falou só de você e descobriu que na verdade era nós 3. Nós Tava 3, nossa que prima. eu e ela e a nossa prima. Mas assim, gente, foi o irmão, porque se fosse por mim eu entrava muda e saía calada. Mais uma vez, não havia necessidade. Se tivesse necessidade, só tem uma organista, por exemplo. Provavelmente eu me apresentaria, né? Mas também a igreja que tem uma, normalmente eles perguntam, mas tivesse uma, eu vou falar, irmã, vou revezar com a irmã, tal. Você quer ir no banheiro, quer tomar uma água, descansar um pouco, não precisa ficar pesado. Então a gente não fala, né? Culto, então, só se conhecer. Exato. Né? Pra gente tocar em culto fora, Pra eu tocar em culto fora, exatamente. Só se conhecer mesmo. só se conhecer. Porque é muito difícil. É, Até porque é muito Ninguém difícil. fica na igreja, irmã, organista. Até porque eu acho que culto é muito mais difícil de oferecerem. Só se conhecer ou também mesmo Isso. dia de ensaio, né? Exato. Ah, veio visita do ensaio como o último ensaio que as Sim, irmãs o último tocaram ensaio, aqui, as né? irmãs tocaram, As irmãs de exatamente. fora. A gente vê aqui. Ah, outra pergunta. Você oferece? Não, pera, vamos começar. Antes da gente abrir o coração. Gente, isso aqui a gente tá falando da vida real do organista, entendeu? E não reflete. Aqui, ó, deixa bem claro. Sim. Não reflete o que é errado e certo. Reflete Sim. a nossa opinião. É, a nossa opinião. Entendeu? Nossa, O que cada um é. É errado se pronunciar que você é organista no ensaio? Não é errado. Se você sente abertura, pode seguir. Só reflete a nossa opinião. Pra vocês saberem que tem questões a ser discutidas. Como que a gente faz aqui? Eu gosto que você fala. No ensaio. Chega a visita. Você identifica a visita. Você espera dar o último hino. Você oferece pra visita. Como que a gente faz? Como que a gente faz? Chegou uma visita aqui. Chegou uma pessoa. Chegou uma visita. A gente vai lá, se chegou ainda antes de começar o ensaio. Então a gente espera a irmã orar, claro. E depois já vai lá e pergunta o nome se é organista. Aí se fala assim, eu sou organista, tá bom. Pega como um tudo e já entra na listinha pra tocar. Tá. E se ela chegar no meio do ensaio? Se ela chegar no meio do ensaio, é a mesma coisa. A gente vai Ensaio rolando, imediatamente assim, né? Exato, não vai esperar, tipo, vou esperar todas as organistas da minha comum tocar pra depois ir lá perguntar pra ela. Não. Não, a gente A sempre gente já pergunta antes. pergunta antes. E depois, em algum momento, ela vai tocar. Até porque é pra contabilizar. Sim. De repente a gente fala assim, das nossas tem 6. E aí não tem mais ninguém. Descobre que tem mais 4 lá perdidas. Sim. Né? Já chega e pergunta, né? Então a gente já pergunta porque a gente já consegue Pensar. planejar. Exatamente. Né? A respeito. Você oferece culto? Nossa comum é grande. Quer dizer, assim, vamos contar que a gente toca, sei lá, se muito, 2 vezes por mês. Culto é uma, vai. Então, basicamente exato, é uma. vamos contar Duas culto é uma. Então, assim, pra eu oferecer o meu dia de culto, tem que ser, assim, muito difícil. Muito difícil, porque a gente não quer perder o único dia do mês que a gente toca. É complicado. Né? A não ser que, por exemplo, é alguém conhecido. Tipo, nossa tia, parente, viajou pra cá. Tia e tal. Então aí sim, a gente deixa ela tocar tudo. Até porque quando a gente vai lá, ela faz a gente tocar. Exatamente. Mas assim, um culto esporádico ver uma visita é muito difícil. Muito difícil. O que aconteceu da última vez é que foi o dia do ensaio. E aí a irmã que ia fazer meia hora, porque a gente faz 2 organistas por culto, né? Então uma faz meia hora, outra toca o culto. Então a organista que ia fazer meia hora não ia vir. Então até ela deixou à vontade assim, organistas que estiverem aí façam a meia hora. E aí por fim, tinha 2 organistas de fora que ficaram pro culto. E aí ofereceram pra uma dessas organistas fazer meia hora. Aí era meu dia de tocar no culto, do ensaio, né? Só que eu já tinha tocado uma vez naquele mês. Então como era o meu segundo dia, aí eu falei, já que uma organista fez a meia hora, vou oferecer ele pra segunda organista pra ver se ela toca no culto. Aí, por fim, a outra organista tocou no culto também. Foi assim. Isso. Eu também não gosto, não é que eu não gosto, é o que ela falou. Gente, é uma vez. uma vez. E a maioria dos meus dias são dia de semana, né? E agora sim, eu tenho um domingo por ano, eu nem sei, isso, um ou dois domingos por ano. Porque a prioridade do domingo tem sido para as irmãs que trabalham durante a semana. Que são bastante.
Aí eu falo, gente, um domingo que eu consegui, sabe? Tipo, por semestre, se muito. Ah, não sei, hein? Como eu disse, pra trocar só mesmo assim, a tia, né? Eu acho que... Que alguém que você conhece. É. E mesmo aqui, gente, a gente procura, eu pelo menos, né? Se vai trocar culto entre organistas, trocar na mesma moeda. Ah, sim, uma segunda por uma segunda. Tipo, eu não posso segunda, eu não vou ligar pra irmã de domingo pra trocar. Primeiro que ela não vai poder. Sim. Mas vamos supor que ela pudesse. Seria meio desleal. Se a gente procura trocar assim, dia de semana, que é segunda e sexta por dia de semana, e domingo por domingo. Né? É, muito bem explicado. Você congrega fora, ensaios fora? Você costuma ir com a gente? Pouco. Pouco, né? Pouco. Eu vou sempre com vocês. Pouco. O tanto que a Maia vai em ensaio é o tanto que eu vou em ensaio. É, Igual a deixa abaixo, pouco. né? É, pouco, igual a Igual a pouco. zero. A gente vai, não dá um por mês fora. Não. Não a cada 6 meses, vamos colocar Falando assim. de tocar fora, né? Um exemplo, tem igreja, gente, que não tem como. Exemplo, se você vai no Porto Verá, Ah, sim. toca. Por exemplo, Aquela vez que eu fui, eu o mais toquei. diferente que teve foi a vez que eu congreguei no Embu-Guaçu. Eu cheguei lá o dia que eu passei o dia lá na casa da Milena. Eu cheguei e aí ela avisou pra organista que eu era organista. Porque eu cheguei e sentei com ela no banco na frente do órgão, né, bonitinha. E eu falei, eu não vou tocar. Você fica quieta, eu não vou tocar. Aí ela, não, você vai tocar sim, que era uma igreja pequena. Aí não deu outra. Eu orei. Quando eu levantei da oração, a organista falou pra eu tocar. Eu falei assim, não, pode tocar, tranquilo. Aí ela, não contente, acho que falou pro encarregado. Ah, já aconteceu Aí isso. o encarregado falou assim, toca. Aí eu, tá bom, né? Aí eu toquei nessa igreja. Lá na Irmã Grace, acho que também toca, já toquei. Você tocou? Foi. Mas ela, Sim, porque tipo, tava também, nós duas, eu falei assim, toca você. E a igreja... A gente foi com o Jackson? Com o pai. Ah, com o pai. A igreja, assim, que às vezes tem 2, 3 organistas, então elas Isso. costumam tocar bastante. Uma vez eu toquei na Fazenda da Juta, mas tem muito tempo. Nossa. É uma igreja grande na Zona Leste. Eu Meu gosto de tio é cooperador. E aí e ele chegou e falou pro organista, você Você pensa. viu, gente? Tudo tem link, onde a gente Tudo toca. tem link, vocês entendem? Onde as pessoas conhecem é a gente. alguém que fala. Mas Isso. assim, não sou. Às vezes as pessoas acham, tipo, a Ira Maia tá aqui nas redes sociais, toca bastante, aposto que ela deve tocar em um monte de igreja. Mal Né? congrega. Fora. Fora. Mas Sim, mal congrega mesmo fora. quando eu congrego fora, não é uma coisa que a gente se acha que vai pra ensaio. Não é assim, de verdade. Exato. Você vê a gente indo pra ensaio e falando? Não fala. Eu fico Só assim. chega. Apesar que eu me acho tímida, você acha tímida? Eu me acho tímida, por fim. Eu sou tímida. É. Sou assim. Não, gente, é sério, acho que a gente é meio tímida, por fim. Não, você tem mais alguma pergunta pra gente finalizar? Quer falar uma coisa no geral? No geral não deixa de tocar. De tocar. Depois que oficializou, depois que já fez todos os testes, não deixa de tocar, porque faz diferença. É aquela coisa, se você escreve muito, se você para de escrever, você vai enferrujar, depois você vai ter dificuldade pra escrever. Tocar é a mesma coisa. Então assim, o que não pode é parar de... já parou de estudar, mas não deixa de treinar, de tocar, porque nos cultos você vai sentir essa diferença. Eu acho que essa é a maior lição. Deixa eu te perguntar, você frequenta ensaio da sua comum? Frequento. É? Ai, se eu faltar. Se eu faltar. Se eu faltar, ela briga comigo. Claro. Aham, sim. E ela que tá organizando também a Ordem das Organistas, né? Já foi o tempo que eu fazia isso, mas agora é ela que organiza. Às vezes sou eu. Às vezes. Não, mas eu ia falar de... A gente não falta, isso é uma coisa que a gente tem de compromisso, né? Pra gente- Desde sempre. Desde sempre. Uma coisa que meu pai sempre colocou pra gente, que era compromisso, é ensaio. Entendeu? Não tem outra coisa, no nosso caso é no quarto domingo, não tem outra coisa pra fazer. Mas aí assim, pra gente faltar, gente, é o casamento de uma pessoa, sabe? Você sabe que é uma vez na vida. Mas não é tipo, eu almocei na casa de fulano e não cheguei em tempo. Papá. Né? Eu acho que depois do Galo eu ainda faltei mais do que devia, mas Sim. no geral, ainda assim, se falta, tem uma desculpa. A gente ficou muito doente um ensaio uma vez. Foi. Nós ficamos muito dor de estômago, eu e meu esposo, a gente ficou muito mal. Então assim, mas não foi assim, tipo, estamos cansadinhos, sabe? Acho que é compromisso. E desde sempre, não só pra ensaio, mas pra culto, pra reunião de jovens. Então assim, o compromisso não é só o dia que você toca. Compromisso são as reuniões de jovens, são os cultos. Então a gente desde sempre aprendemos isso. Então assim, não vamos marcar compromisso no dia que tem culto.
Porque é o nosso compromisso com tudo. Eles sempre foram assim. E até assim, pra ficar, vamos supor, adolescente. Não tinha feito a lição de um dia pro outro lá. Pra eu ficar em casa, assim, tinha que ser muito bem justificado. Tipo, por causa de um trabalho atrasado. Meu pai ainda brigar. Porque Porque deixou tava atrasado. que não contou que tinha um culto, alguma coisa. Mas esse negócio assim, tem trabalho pra entregar segunda. Vou domingo ficar o dia inteiro em casa. Não tem essa. Né? Tipo, Faz tinha no que ser organizado. sábado e no domingo congrega. Tinha que ser sempre organizado. Então, acho que é interessante ter esse compromisso. Isso é regional? Ensaio regional, agora não dá pra contar, né? Que eu tô tendo aula no dia do ensaio. É. Então eu nem lembro a última Porque ela vez que eu faz tive... faculdade de fim de semana. Então acho que eu nem lembro a última vez que eu fui no ensaio regional. Eu já faz mais de um ano que eu não vou na nossa região aqui. Nós temos 3 ensaios por ano na nossa cidade. Mas antes eu ia. E eu também procurava em todos. Isso tudo depois do Gael mudou um pouquinho. Aí o primeiro ensaio regional que eu faltei depois estudando, aí meio que é um caminho sem volta. Você fala assim, faltei esse, acho que dá pra faltar outro também. Eu acho que eu faltei mais depois do Gael. E depois da pandemia foi tudo de manhã, também era muito... Não, o nosso continua à tarde. Teve na época da pandemia que foi de manhã. Não lembro, não. Teve de manhã, foi para ninguém ir pra fora. Todos acho que foram na... Foi uma coisa padrão. Foi 1 ou 2, assim. Tá. Todo Aí mundo eu foi não de ia manhã. porque era reunião de jovens. Foi bem... Verdade, teve. Acho que todos pra ninguém congregar fora, Sim. sabe? Era pra Sim, todo uma mundo coisa estar de manhã nos lugares. Eu acho que... tá. E você congrega quando você não vai tocar? Congrego. Se você sente só congregar uma vez por mês, né? Não, exatamente. Não, eu congrego. Eu congrego. Eu consigo congregar durante a semana. Aos domingos também tô por aqui. Então, assim, não congrego só dia que eu toco, não. Congrego Também não, eu tenho sempre. procurado congregar mais. E eu acho que, por fim, parecia que ia ser pior, mas eu acho que melhorou depois do Gael. Porque eu congrego mais de segunda, eu trabalhava de segunda antes de nascer o Gael. Então agora eu consigo... Estou livre nos 3 dias, né? Alguns eu não vou, fica complicado, mas estou mais disponível. Pra gente fechar, a gente acabou não falando. O quê? E sobre vestimenta, antes, depois de ser organista, antes a gente nasceu sendo organista praticamente. Exatamente. E aí, como que é? Pesado pra você? Não, é uma coisa normal. Porque desde sempre, como a gente é organista desde pequenininha, então desde pequena, igual nossos pais ensinaram a gente a ter compromisso com os cultos, com reunião de jovens e assim por diante, então compromisso com a vestimenta. Claro, antigamente os irmãos eram muito mais rígidos, né? Tem que usar saia, tem que usar blusa comportada, Lembra não pode que a gente, ser muito justa. uma vez só podia usar blusa aqui? Teve uma época que a gente tocava numa comum e a gente só podia tocar com 3/4, né? E hoje em dia tem região que é assim, que só pode tocar 3/4, não podia tocar com manga curta. E, então, assim, desde sempre a gente já foi acostumada a sempre ter essa vestimenta de saia comportada não muito curta, roupa não muito justa. E isso a gente leva pra vida também, né? Sim. Tanto que às vezes você fala assim, putz, hoje eu tô com uma roupa meio assim, já nem sai. Já nem sai, a gente já tem um filtro. A gente mesmo já tem esse filtro. Eu ainda acho que eu venho de uma... Nara sabe que eu sou um pouquinho mais conservadora. Sim, sou mais conservadora que ela. Exato. Mas eu vim de uma época... Idade, né? Pode ser mais velha. Sim. Não, nosso irmão, então, pelo amor de Deus, né? Só Deus. Nosso irmão é mais velho ainda. Isso. Então, nossa... E de ministério. E de ministério. Ele foi auxiliar, depois já casou e virou cooperador de jovens. Pois é, então o negócio era puxado. É isso. Era puxado. Mas eu, com 8 anos, quando eu virei organista, eu já praticamente não usava calça. Né? Nossa, assim, e quando eu mudei pro BenTV com 10 anos, eu não era batizada. Com 10 a saia marrom. Com Eu 10 usei essa anos no saia. BenTV, eu não, quando a escola que eu estava, eu não era batizada. Porque eu também tive essa fase que eu usava essa saia pra ir pra escola. E Eu não era sei por batizada. quê. Eu não sei. Porque isso era de Deus. Então, Mas aquela coisa era assim, um compromisso, gente. era comum, mas depois acho que eu parei. Meu pai conversou na escola, tipo, ela, sei lá, nós somos crentes e ela precisa usar saia. Nossa, não, mas eu usava Né? só pra ir pra escola mesmo. Mas Eu chegava é- lá, trocava de uniforme. Mas eu acho que hoje em dia também, às vezes é até preferível você ir de calça pra escola. Eu penso assim, né? Não, é Sim. porque nem toda escola tem esse uniforme. Sim, Você vai sim. pegar uma escola que não tem uniforme. As saias que as meninas vão é melhor ir de calça. Entendeu? Então é complicado, penso eu, né? Mas na Não, minha mas época... sim, eu sou a favor de uniforme, usar uniforme da escola. Até porque depois que eu batizei, eu lembro que eu comecei a ir de saia, mas depois eu falei assim, não tá dando certo. E aí eu optei por ficar usando calça do uniforme. Só que assim, eu, como sempre fui acostumada a usar saia, então pra mim usar calça era na escola.
porque era questão de uniforme. No dia a dia, pra sair na rua, tudo, eu já usava saia, porque sempre fui acostumada. Pra mim, Isso antes de batizar? Não, depois de batizar mesmo. Tá. Então eu lembro que teve uma fase assim que eu batizei, eu usei saia, mas depois eu falei assim, não, vou ficar usando calça. Mas aí eu usava só a calça do uniforme. E depois, e assim, desde muito antes de batizar, eu já usava saia. Então era normal, saia, vestido pra sair na rua, todas essas coisas, porque já tava introduzindo em mim. Uma vez eu fui pra... Eu era pequena. O Jacques era auxiliar ainda, não era casado. Então acho que os dois eram menor de idade. Fui pra Tupã, na casa da tia Odete. Sim. E eu, gente, era muito calor naquele interior. Região depois de Marília, se eu não me Você engano. era pequenininha, né? Muito calor, muito calor. E aí eu tinha um vestido, não sei se você lembra, um Regata. larguinho. Sim, Gente, alcinha, né? não era alcinha, era regata não, larga. Tipo assim, regata larga, né? Regata Alça larga e assim, midi, né? Era Sim. um panão, né? Sabe? Gente, Bem a minha coisa das tia não antigas. deixava eu usar. Porque era regata e eu era organista. E eu, tia, eu só tenho 10 anos. Sabe? Tipo, e tá muito calor. E minha mãe tinha mandado pra ficar fresquinho. Ela me fazia colocar uma camiseta por baixo e o vestido por cima. Então, eu Mas aí precisava- fala, essa era a nossa tia-avó, bem É, mais de não, idade, isso, mais de tudo. idade, super conservadora. Super conservadora. Hiper conservadora, né? Então, Exato. era mais complicado. Mas, assim, é importante pontuar, mesmo eu e ela, antes de batizar, a gente tinha porte de organista. Isso é muito importante. sim. Porque pode ter gente com 12, 14, 16, ainda não batizou, com 20, mas que tem a porte de organista. Não pense só, eu vou fazer isso porque eu sou batizada. Não, eu vou fazer isso porque Sim. eu sou organista. A gente tem que ter aí um porte, né? Exato. Legal? Quer falar mais alguma coisa? Ah, não, eu já disse, né? Eu já dei meu recado já. Gente, estudem. É muito importante que vocês pratiquem. Realmente faz muita diferença. Ajuda na confiança, né? Também. Já sou organista. Você tem 10 anos de oficializada. 10 anos. Eu não sei quantos eu tenho, mas acho que 15... Não, 2000, eu tinha 9 anos, eu fiz teste em 2010. Ah, verdade. 14, né? 14 anos de oficializada. Boa, boa. Não, 2008! Se eu fiz 9 foi em 2008, sim. Então é mais ainda, Porque você 16. fez com 15? Foi 2008, meu teste de Reino de Office foi 2008. 18... Que eu ia fazer 10. 8, 18... 16? 16 anos. 16 anos. 16 anos. 16 anos de oficializada e você tem 10 Isso. de oficializada. Isso. É muito tempo. É muito tempo. E então assim, que não se percam, né? Sempre lembrar que vocês têm que estar na ativa, tem que praticar, não deixar morrer isso daí. E mesmo ela, né, que tá sem o órgão em casa, faz 2 anos que tá sem órgão. Mas assim, faz tem o diferença. piano, né? Tentar tocar alguma coisa, tá? Não, você tem alguma coisa. Sim, eu tenho piano, assim, Entendeu? eu poderia tocar hino no piano. Toco pouco. Até porque se for pra tocar hino no piano, eu tocaria diferente, com arranjo. Mas Mas tem faz alguma diferença, coisa, sim, faz tem alguma coisa diferença. pra tocar. Faz Sim, diferença. faz diferença. Ai, gente, é isso. Se ficou alguma dúvida, pode colocar aqui embaixo nos comentários. Se quiserem compartilhar alguma coisa sobre a vida da organista, como que é. Espero que isso não as assuste, mas mostre que sim, que basicamente tem que ter compromisso, que tem que estudar sim para manter um bom nível. E se ficou alguma dúvida, coloca aqui embaixo que a gente dá uma olhadinha de ler os comentários e responder depois, tá bom? Gente, é isso por hoje. Não esqueça de compartilhar com alguma organista que gostaria de ouvir. E eu espero vocês em breve na jornada da organista confiante. É isso, fiquem com Deus e até a próxima.